Olá, pessoal, boa tarde. Iniciaremos agora mais uma aula de geometria do 8º ano. Para a aula de hoje, daremos sequência ao assunto quadriláteros e dessa vez nós veremos quadriláteros notáveis. Então, os quadriláteros que possuem lados opostos paralelos recebem uma classificação especial e são denominados quadriláteros notáveis. Dependendo do número de pares de lados opostos paralelos, os quadriláteros ou o quadrilátero pode ser classificado como paralelogramo ou trapézio. Então, nós vamos começar vendo os paralelogramos. Paralelogramo é um tipo de quadrilátero notável. E o que é um paralelogramo? É um quadrilátero que tem dois pares de lados opostos paralelos. Então, esse lado AD é oposto ao BC e eles são paralelos. Ó, eles estão na mesma posição. E os lados AB e DC também são paralelos. Eles estão na mesma posição. Vamos ver agora os elementos de um paralelogramo. Então, nós vimos aqui os lados paralelos, os lados opostos, eles são paralelos. O lado AB é uma das bases, DC também é outra base. O segmento DE é a altura relativa ao lado AB. E aqui nós temos o ângulo DAB, que é esse ângulo aqui, que é oposto a DCB. Então, ângulos opostos. E esses ângulos opostos, eles são congruentes, eles têm a mesma medida. Aqui, esse ângulo ADC é oposto a ABC. Ângulos opostos são congruentes, tá? E ainda temos as diagonais. Quais são as diagonais? Então, são, aqui, por exemplo, nesse quadrilátero AC. Se eu traçar uma linha aqui de A até C, essa linha será uma diagonal. A mesma coisa do D para o B, tá? Duas diagonais. E a soma dos ângulos internos, a gente já viu na aula passada, que corresponde a 360 graus. Agora, vamos ver classificação. Os paralelogramos, eles se classificam da seguinte forma. Eles podem ser losangos, paralelogramos que têm os 4 lados congruentes, retângulos, paralelogramos que têm 4 ângulos congruentes e quadrados. Paralelogramos que têm 4 lados congruentes e 4 ângulos congruentes, tá? Então, para a gente memorizar. Losango, retângulo, quadrado. Qual a definição de losango? Paralelogramos que têm 4 lados congruentes. Retângulos, paralelogramos que têm 4 ângulos congruentes. E quadrados, paralelogramos que têm 4 lados e 4 ângulos congruentes. Vamos pensar um pouco. Observe o que Marina diz. Todo quadrado é um retângulo e um losango. E ele diz, acho que não. Analisando o que Marina disse e o que Augusto pensou, converse com o colega e identifique se está certo, Marina ou Augusto. Então, vamos ver, ó. Marina está certa, tá? Todo quadrado reúne as características de um retângulo e de um losango. Por isso, podemos concluir que todo quadrado é um retângulo e também um losango. Então, vamos rever. Paralelogramos que têm os 4 lados congruentes. Um quadrado tem 4 lados congruentes. Então, losango, um quadrado também é um losango. Agora, o retângulo são paralelogramos que têm 4 ângulos congruentes. E no quadrado também possui 4 ângulos congruentes. Então, todo quadrado também é um retângulo. Vamos conhecer os trapézios. Agora, vamos estudar outro quadrilátero notável, que é o trapézio. Observando a frente desse móvel mostrado, a gente pode identificar essa linha verde aqui. Deixa eu puxar um pouco mais. Ó, essa linha verde aqui, ela não é um retângulo, nem um paralelogramo. Ela se trata de um trapézio. Todo quadrilátero que tem apenas um par de lados opostos paralelos é trapézio. Então, no paralelogramo, os lados são paralelos 2 a 2. Aqui, ó, esse lado, essa linha,
não tem o mesmo sentido dessa, ó. Diferente a inclinação. Apenas as bases são paralelas. Esses outros dois lados não são paralelos. Isso é um trapézio. Então, o trapézio, a gente pode chamar aqui AB de base maior, DE de base menor, aliás, DC base menor e DE sua altura, tá? A gente tem aqui ângulos que não são congruentes, ó. DAB é um ângulo, DEC é outro ângulo, tá? Que eles são os ângulos opostos, eles não são congruentes como a gente viu na figura anterior. Então, vamos ver em relação aos ângulos. Os ângulos BAD, ó, BAD e ADC são suplementares. O que significa isso? Que juntam, somam 180 graus. Então, vamos marcar BAD, que é esse ângulo, junto com ADC, junto com esse ângulo somado com esse dá 180 graus. E esse ângulo somado com esse também dá 180 graus, o que a gente chama de ângulos suplementares. Se a gente traçar uma linha do A para o C e do B para o D, essas são as diagonais, que passariam aqui pelo meio, cruzando, tá? São as diagonais. E a soma dos ângulos internos de qualquer quadrilátero, 360 graus. Vamos agora à classificação de um trapézio. Então, os trapézios, eles podem ser isósceles, escaleno ou retângulo. O que é um trapézio isósceles? O trapézio cujos lados não paralelos são congruentes. Então, esse lado que não é paralelo a esse, ele é congruente, tá? Ele tem a mesma medida. Então, trapézio isósceles. Esse lado igual a esse. As bases sempre vão ser diferentes. Agora, outro trapézio escaleno, quando os lados que não são paralelos são diferentes, não são congruentes, têm medidas diferentes. Esse é o trapézio escaleno. E um trapézio retângulo, que também é um trapézio escaleno, mas ele aqui, a diferença é que ele tem um lado perpendicular às bases, formando ângulos retos. Então, esse é um trapézio retângulo, tá? Isósceles, escaleno, isósceles com dois lados iguais, escaleno com os dois lados diferentes, tá? Os dois lados opostos diferentes, porque as bases já são diferentes. E o trapézio retângulo, que um dos lados não perpendicular, um dos lados aqui possui ângulos, são perpendiculares, formam um ângulo reto com a base, tá? Então, a gente vai para a próxima parte. Vamos ao esquema. Todo trapézio retângulo também é escaleno. Trapézio se divide em isósceles e escaleno. E o escaleno também é um caso do retângulo, tá? Vamos às propriedades. É bem fácil de entender. Propriedade dos paralelogramos. Vamos estudar agora 3 propriedades dos paralelogramos. Qual a primeira? Os lados opostos de um paralelogramo são congruentes. Então, nenhum paralelogramo, esse lado que é oposto a esse tem a mesma medida, e esse lado que é oposto a esse tem a mesma medida, tá? Qual é a segunda propriedade? Os ângulos opostos de um paralelogramo são congruentes. Então, ó, esse ângulo é oposto a esse tem a mesma medida. Esse ângulo que é oposto a esse tem a mesma medida. A gente vai ver isso na atividade. E a última propriedade, as diagonais de um paralelogramo cruzam-se nos respectivos ponto médio. Então, a metade dessa linha até aqui, ó, o ponto médio. E a metade dessa linha de A até C, também aqui é o meio. É o lugar onde eles se cruzam, tá? As diagonais de um paralelogramo se cruzam nos pontos médios dessas linhas, na metade, bem na metade. Então, vamos relembrar as 3 propriedades. Os lados opostos de um paralelogramo são congruentes, os ângulos opostos de um paralelogramo são congruentes e as diagonais de um paralelogramo cruzam-se nos respectivos pontos médios. Essas são as 3 propriedades dos paralelogramos. Vamos agora à atividade. Para essa atividade, eu quero que vocês peguem um livro e vão fazendo junto comigo, tá? Dá pausa no vídeo e pega o material.
A atividade que vamos fazer agora está na página 151, aqui embaixo a página, e a gente vai resolver simultaneamente. Então, vamos lá observando a primeira questão. Quais afirmações são verdadeiras? Então, a gente vai observar as figuras e vai observar o que está sobre elas, o que é verdadeiro. A letra A é um quadrado? Não, né? É um retângulo. A letra B é um paralelogramo? A letra B, sim, é um paralelogramo. Ó. Lados paralelos, 2 a 2. Então, marca um xizinho aqui no B. Letra C é um paralelogramo? Não, letra C é um trapézio. Letra D é um quadrado? Sim. Letra E é um losango? Sim. Letra F é um retângulo? Não. Então, vamos à questão 2. Escreva em seu caderno o nome de cada figura. A gente vai fazer aqui na própria folha, é possível fazer. Então, que figura é essa? Isso aqui é um trapézio. Como esse lado é igual a esse, isósceles. Iso quer dizer dois, isósceles, celes é lado. Agora aqui, ó, que figura é esse? A gente pode achar que isso aqui é um losango, tá? Isso aqui também é um losango. Isso é um retângulo. E isso também é um quadrado. E também é um paralelogramo. Por que 4 respostas para a mesma figura? Porque a figura ela se enquadra nas definições das 4 figuras. Então, todo quadrado é um losango, todo quadrado é um retângulo, todo quadrado é um paralelogramo. Isso aqui é um quadrado. 4 lados iguais, 4 ângulos iguais, tá? Então, passaremos à questão 3. A questão 3 é uma questão de vestibular que diz assim: considere as seguintes proposições, são as seguintes afirmações. Primeiro, todo quadrado é um losango. Isso é verdadeiro ou falso? Isso é verdadeiro, a gente já viu. Todo quadrado é um retângulo. A gente viu que isso também é verdadeiro. Todo retângulo é um paralelogramo. E a gente viu que também isso é verdade. Todo triângulo equilátero é isósceles. Então, se o triângulo é equilátero, é porque ele tem 3 lados iguais. Se ele tem 3 lados iguais, o triângulo isósceles ele tem que ter no mínimo 2. Então, o triângulo equilátero também é isósceles. Isso é verdadeiro. Pode-se afirmar que só uma é verdadeira, todas são verdadeiras. A gente já viu que são todas verdadeiras, ó. Quarta questão. Um paralelogramo tem 18 centímetros de perímetro. Perímetro é a soma de todos os seus lados. 2 centímetros de altura. E um dos seus lados mede o triplo da altura. Quais são as medidas dos outros lados? Vamos calcular. Vamos pensar sobre essa questão 4. Aqui a gente tem um paralelogramo. Aqui tem dizendo que o perímetro é igual a 18 centímetros. E a altura, 2 centímetros. E um de seus lados mede o triplo da altura. Então, eu vou colocar esse aqui sendo o lado que é o triplo da altura. Se a altura é 2, o triplo de 2, 3 vezes 2, 6. Então, se aqui é 6, aqui também é 6. E esse lado que eu não sei o valor, eu vou colocar x. Então, como é que eu resolvo isso? Então, para eu saber, 6 mais 6, que esse lado mais esse lado, é igual a x mais x. Aliás, somado x mais x é igual a 18. Todos os lados somados dá igual a 18. E agora é só resolver a equação para descobrir o valor do outro lado. Então, a gente tem 6 mais 6 dá 12. X mais x é 2x. Tudo isso é igual a 18. 2x é igual a 18 mais 12. Vem para cá, menos 12. 2x é igual a 6. X é igual a 6 dividido por 2. X é igual a 3.
Então, vamos conferir se somando tudo dá 18. 6 mais 6 é 12. Se aqui for 3 e aqui for 3, que é o valor de x, 6 mais 6, 12. 13, 14, 15, 16, 17 e 18. Então, tá resolvido. Então, a medida do lado que falta é 3. Questão 5. Determine os valores de x e y nos paralelogramos. Então, vamos lá resolver. Então, aqui a gente tem a medida dos... Aqui a gente trabalhou com lados, aqui a gente vai trabalhar com ângulos. Esse ângulo é congruente a esse, tem a mesma medida. Então, a gente vai descobrir o valor desses dois ângulos, descobrindo primeiro o valor do x. Então, vamos lá. Quinta questão, a gente tem que colocar ele aqui, fica melhor de ver. Então, vamos lá. 2x é igual a x mais 70. Esse ângulo igual a esse ângulo. 2x... Esse x vem para cá, mais x vem para cá, menos x, igual a 70 graus. 2x menos 1x dá x, que é igual a 70 graus. Então, se aqui é 2x, esse ângulo aqui é 140 graus. E aqui é 70 mais 70, também 140 graus. E a gente viu na propriedade que esse ângulo somado com esse dá 180 graus. Se aqui é 40, falta quanto para 180? Falta 40. E esse oposto também é 40. Então, se eu somar tudo, tem que dar 360 graus. Vamos conferir, ó. 140 mais 140 mais 40 mais 40. 0. 4 vezes 4 dá 16, vai 1. 360 graus. Então, resolvida a questão 5, letra A. Vamos à letra B. Essa foi a letra A. Letra B. Aqui eu tenho outro paralelogramo. E a gente vai trabalhar com as diagonais, ó. Esse lado é igual a esse. Então, aqui eu tenho que 2x é igual a 3. X é igual a 3 dividido por 2. X igual a 1,5, 1,5. E agora, a gente vai achar o valor do y. Vou puxar um pouco mais. Observa a figura aqui, ó. Esse lado igual a esse. Então, y sobre 2 é igual a 6. Multiplicando aqui meios por extremos, aqui vale 1. Y vezes 1 dá y. 2 vezes 6, 12. Y igual a 12. Então, esse é o valor da letra B. 1,5 e 12. E com a resolução dessa questão, nós finalizamos a aula de hoje, tá? Transcrevam essa atividade, esse exercício com os cálculos para o caderno de vocês, tá? Posteriormente, eu vou ver todos para dar visto. Todas essas atividades vão ser dadas visto, tá? E vocês têm que tirar foto da atividade feita e enviar lá para o campo atividades. Então, muitas pessoas não estão entregando e durante essa semana a coordenação vai entrar em contato, tá? Com os pais, para saber por que os alunos não estão devolvendo as atividades propostas. Não adianta somente fazer, tem que fazer e enviar a resposta. Se você não tem como tirar foto e enviar na plataforma, coloca as respostas lá no campo atividade, digitando, tá bom? O importante é fazer e provar que fez. Todas essas atividades vão valer nota, tá bom? Então, boa semana para vocês, boa atividade e até a próxima aula.